Juiz de direito e sócio do Corinthians protocolou mais um pedido de impeachment contra o presidente. Osmar Stabile, no conselho deliberativo do clube Gaviões da Fiel, soltou forte nota de protesto contra a suspensão da Assembleia Geral dos Sócios e o Timão recusou mais uma proposta por jovem atacante que acabou se tornando um dos principais destaques que subiram da base para os profissionais na temporada passada. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre proposta recusada. O Corinthians recusou mais uma proposta pelo jovem atacante Guinegão, que se tornou um dos principais destaques que subiram da base para os profissionais na temporada passada, só que, infelizmente, não vive bom momento no clube. O Corinthians vai ter uma enorme necessidade de vender jogadores agora nessa janela de transferências do futebol europeu. A situação financeira do clube está caótica, estamos vendo aí mês a mês piorando cada vez mais. Mais uma vez a diretoria atrasou pagamentos da comissão técnica, dos jogadores e também de funcionários do Parque São Jorge. Então, para conseguir dinheiro, vai ter que vender jogadores, porque a atual gestão não consegue atrair parceiros, novas receitas, não consegue, na verdade, fechar grandes acordos de patrocínio. Só que nesses últimos dias, o Corinthians recusou uma proposta que, sinceramente, teria mesmo que ter recusado. Estou falando de uma proposta que chegou do Erzurumspor da Turquia para o Guinegão. Essa proposta era de empréstimo com obrigação de compra no final do vínculo. Os valores dessa negociação, elas não foram divulgados, mas a diretoria do Corinthians optou por não avançar nas conversas. Cabe destacar que o Corinthians já havia recebido algumas possíveis propostas pelo jogador, inclusive no ano passado, quando ele viveu seu melhor momento, marcando vários gols e sendo decisivo. Tivemos até informações de que o Zenit da Rússia estava interessado pelo jogador. Nesse início de 2026, nesse primeiro semestre, infelizmente o Guinegão não teve bons desempenhos, então acabou chegando essa proposta por empréstimo, mas a diretoria acabou não aceitando. A minha opinião, quanto ao Corinthians ter recusado essa proposta por empréstimo do Guinegão, do clube turco, é a seguinte. Estamos falando de um jogador que já mostrou que tem qualidade. Guinegão é um atacante que tem muita qualidade. Para mim, foi um dos principais destaques que subiram da base para os profissionais dos últimos anos. Podemos fazer uma lista aí de Guinegão, André, Breno Bidon, Dieguinho. São vários jogadores e colocando os destaques para mim, o Guinegão ele se encaixa. Claro, não vive um bom momento, ainda não teve oportunidade de jogar com o Fernando Diniz, sofreu uma lesão há alguns meses atrás, que o deixou de fora por praticamente 40 dias, mas é um jogador que vai ganhar oportunidades com o Fernando Diniz. Eu acredito que bem trabalhado certinho, um esquema que favoreça o estilo de jogo do Guinegão, ele vai conseguir voltar a ter aquele bom rendimento, vai nos dar alegrias dentro de campo e posteriormente o Corinthians, se trabalhar certinho, volta a dizer, vai conseguir negociar o jogador com um clube da Europa por valores que realmente sejam bons para o clube. Então, é ter paciência, saber trabalhar, que as coisas darão certas. Volto a dizer, Guinegão tem muita qualidade, tem apenas 19 anos. E agora vamos falar sobre forte nota de protesto dos Gaviões da Fiel contra a suspensão da votação da Assembleia Geral dos Sócios, que iria acontecer no próximo sábado, dia 20. Estava marcado para o próximo sábado, dia 20, a votação, a Assembleia Geral dos Sócios, onde os sócios votariam a possibilidade de reforma do estatuto. Vários pontos importantes. O principal para nós, a possibilidade do fiel torcedor votar. Mas essa votação, essa Assembleia Geral foi suspensa, porque 3 conselheiros vitalícios conseguiram, no Tribunal de Justiça, a suspensão da Assembleia, que agora não temos data de quando vai acontecer. Devido a isso,
Gaviões da Fiel soltou uma forte nota na quarta-feira, dia 17, nas suas redes sociais, protestando contra essa suspensão. Vamos para a forte nota dos Gaviões. Liminar impede reforma estatutária do SCCP. Os Gaviões da Fiel Torcida manifestam sua indignação diante da tutela de urgência que suspendeu a Assembleia Geral de Associados do Esporte Clube Corinthians Paulista, agendada para o próximo dia 20. Essa decisão representa um ataque frontal à democracia e à vontade legítima dos associados que lutam por uma reforma estatutária urgente, necessária e muito esperada. É preciso dar nome aos responsáveis por esse retrocesso. Os desembargadores Ademir Benedito, Guilherme Stranger e o advogado Alexandre Rusni, por artifícios jurídicos, tentam perpetuar um sistema falido que há décadas coloca interesses pessoais acima do Corinthians. Não é a primeira vez que esses mesmos 3 conselheiros vitalícios já votaram contra os interesses da nação corintiana. A postura se repete: blindagem de privilégios, convivência com o passado e resistência a qualquer avanço que reduza o poder que acumulam há décadas. As consequências são gravíssimas e vão além do campo democrático. Com bloqueio à reforma estatutária, os fiéis torcedores provavelmente não poderão votar na eleição para presidente em 2026. Esse bloqueio também impede os novos sócios fiéis torcedores, impacto financeiro direto para um clube que já não tem dinheiro para pagar o salário do mês. O Corinthians não pode ser refém de conselheiros vitalícios que se colocam acima do povo. A maioria deles sequer participou das 11 audiências públicas sobre a reforma. Os Gaviões estiveram em 10 delas, ausentes apenas em uma por retornar de caravana em Brasília após o título da Supercopa. Os Gaviões seguirão de forma imparável na luta por um Corinthians melhor. Nenhuma liminar, nenhum artifício e nenhum conselheiro vitalício será capaz de deter a vontade de 35 milhões de corintianos. Este episódio reforma que cada corintiano precisa participar da vida política do clube, porque quando o povo se omite, 3 pessoas decidem pelo destino de todos. O Corinthians é do povo. A diretoria Gaviões da Fiel Torcida. Então, forte nota dos Gaviões da Fiel contra a suspensão da reforma do Estatuto, a suspensão, aliás, da Assembleia Geral dos Sócios. A minha opinião quanto a essa forte nota dos Gaviões é a seguinte, corretíssima, é basicamente o que eu falei para vocês quando eu trouxe a informação que a Assembleia Geral dos Sócios estava suspensa. Os 3 vitalícios que entraram com esse pedido de suspensão, primeiramente tentaram no Fórum do Tatuapé, não conseguiram, e aí partiram para o Tribunal de Justiça de São Paulo, eles simplesmente estão impedindo os associados decidirem. Isso é lamentável. Infelizmente, mais uma vez, aquele sonho que a maioria de nós corintianos temos de o fiel torcedor ter direito a voto, mais uma vez está sendo adiado por 3 conselheiros vitalícios que mal compareceram nas audiências públicas que trataram do que virou o texto base para a reforma do Estatuto. E aí simplesmente entram para quê? Para mim, sinceramente, o principal motivo é justamente o fiel torcedor ter direito de votar. Isso impacta e muito a eleição do clube, vai impactar e muito. Infelizmente, conseguiram, agora não sabemos quando que vai ter essa assembleia. As eleições se aproximam cada vez mais, como foi dito na nota dos Gaviões. Infelizmente, a possibilidade do fiel torcedor votar já nessa eleição, que vai acontecer em novembro, sinceramente, vai ficando cada vez mais distante, mas é aquilo que eu falo, é a intervenção judicial que tem que acontecer dentro do clube. Sinceramente, acho que nem eleição vai ter, porque teremos a intervenção, e é o que realmente vai tirar o Corinthians dessa situação. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre mais um pedido de impeachment que foi protocolado contra o presidente do Corinthians, Osmar Stabile. Dessa vez, juiz de direito e associado do clube, acabou protocolando o 3º pedido de impeachment contra o atual presidente. O Osmar Stabile chegou ao seu 3º pedido de impeachment em um período de 2 meses. O primeiro aconteceu no mês de abril, quando associados e conselheiros protocolaram um pedido
usando o acordo com a PGNF, que o Stabile acabou colocando o Parque São Jorge como garantia, primeiro pedido. O segundo, algumas semanas atrás, envolvendo a Mega Assessoria, empresa irregular de segurança, e agora o terceiro pedido de impeachment. A situação do presidente vai se complicando bastante. Na quarta-feira, dia 17, saiu uma notícia que no último dia 16, o presidente Osmar Stabile acabou entrando em defesa do vice Armando Mendonça através do Corinthians, como a instituição. Em seguida, o promotor Cássio Roberto Concerino acabou detonando o presidente Osmar Stabile, que saiu em defesa de um vice-presidente que se tornou, foi, no caso, indiciado pelo Ministério Público. Então, críticas do promotor Cássio Concerino ao presidente Osmar Stabile. E justamente tudo isso acabou causando esse terceiro pedido de impeachment. Eu vou explicar para vocês. O requerimento foi encaminhado ao Conselho Deliberativo e tem como principal fundamento a manifestação do promotor de justiça Cássio Roberto Concerino, nos autos do processo que investiga o vice-presidente Armando Mendonça. Segundo o documento, o Ministério Público registrou que Stabile teria adotado uma postura alinhada aos interesses do dirigente investigado e não aos interesses institucionais do Corinthians, que figura no processo como possível vítima. O pedido destaca que o presidente apresentou declaração questionando conclusões da auditoria interna do próprio clube, afastando previamente a condição de vítima do Corinthians e, segundo o requerente, beneficiando a estratégia de defesa do investigado. Com base nesses fatos, o documento sustenta que a conduta pode configurar gestão temerária, prevista no artigo 106 do Estatuto Social do Corinthians. O requerente argumenta ainda que, no âmbito associativo, a perda do mandato não depende de condenação criminal, sendo suficiente a comprovação dos atos contrários aos interesses da instituição. Ao final, o pedido solicita a abertura formal de processo, a notificação de Osmar Stabile para apresentar defesa e, posteriormente, a sua destituição da presidência do clube. Ou seja, o juiz de direito e sócio Dr. Leandro Cano, mediante a tudo que aconteceu envolvendo o Stabile ter saído em defesa do Armando Mendonça usando o Corinthians, acabou protocolando o terceiro pedido de impeachment contra ele. Agora, esse pedido está nas mãos do presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, que acabou se tornando também aí um dos maiores inimigos do atual presidente nos últimos meses, mediante a todos os acontecimentos, inclusive Osmar Stabile convocando reunião para afastá-lo. A minha opinião quanto a esse terceiro pedido de impeachment contra o Stabile é a seguinte: estamos falando de um presidente que, em um período de 2 meses, teve 3 pedidos de impeachment protocolados contra ele. E todos, claro, com fortes argumentos. O primeiro, usando o Parque São Jorge como garantia no acordo da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, sem passar pelas aprovações necessárias, ou seja, como se ele decidisse tudo da maneira que quisesse. O segundo, a empresa irregular de segurança, que inclusive, depois do depoimento do Fábio Soares, ex-diretor administrativo, o Stabile passou da figura de testemunha para investigado, e agora esse terceiro pedido, porque simplesmente o presidente do Corinthians saiu em defesa do vice Armando Mendonça, que foi denunciado pelo Ministério Público. Ou seja, é como se o atual presidente já tivesse tido todas as investigações concluídas, julgado e definido que não tem crime nenhum, não aconteceu nada, e pela instituição saiu em defesa do vice-presidente. Ainda destacando que tudo é tratado como supostamente. Não tem ainda ninguém condenado, não tem ninguém culpado. E é exatamente por isso que Osmar Stabile não deveria ter feito isso. Tem que esperar as conclusões das investigações. Agora tem que esperar a conclusão. Quem tiver que se defender, defenda, e quem tiver que acusar, acuse. Agora, antecipar a todas as investigações e conclusões para sair em defesa ainda em nome do Corinthians, o doutor Leandro Cano rapidamente foi lá e protocolou o terceiro pedido de impeachment. Vai ficando cada vez mais insustentável, mais um pedido de impeachment explode, o terceiro, como eu disse, e a situação dele é cada vez mais grave. Podemos dizer aí que mais uma grande bomba que explode dentro do clube, e sinceramente, para mim,
vai chegar um momento aí que o Osmar Stabile vai ter que, não vai aguentar a pressão, vai ter que renunciar. Então, para mim, sinceramente, isso são cada vez mais motivos para a intervenção judicial, que eu já venho falando para vocês há muito tempo, que é realmente o que vai tirar o nosso Corinthians de toda essa situação. Enfim, juiz de direito, dessa vez a situação, como eu disse, vai ficando cada vez mais difícil para o atual presidente Stabile. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. E também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!